O egoísmo. Aqui está um sentimento que pode ser o pai de muitas maldades no coração humano. Ele gera orgulho, gera inveja, gera ciúmes, gera brigas e até mesmo guerras. A maioria de nós quer somente o seu próprio benefício. Não gostamos muito de tomarmos prejuízos, queremos sempre os lucros, queremos sempre nos dar bem e nunca estarmos por baixo. Até em pequenas discussões queremos ter razão e perdemos amizades, perdemos casamentos e até grandes oportunidades em nossas carreiras profissionais por conta de atitudes que demonstram esse tal de egoísmo. É horrível lidar com pessoas egoístas. Elas só pensam em si mesmas, não querem ver a felicidade do outro, preferem ter razão do que fazer amigos e ter bons relacionamentos. Preferem ver o outro chorando do que provocar felicidade no coração alheio. Realmente, o egoísmo é um mal muito grande e hoje, em nossa devocional, vamos falar das duas mães que apresentaram um grande problema ao sábio rei Salomão, sendo que uma delas apresentou o mais alto nível de egoísmo. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui com muita alegria para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar das duas mães e o tema será o egoísmo. Vamos ler a Bíblia? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E ela disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Irmãos e irmãs, essa é uma história que marcou o início do ministério de sabedoria do rei Salomão, diante de todo o povo de Israel. Salomão pediu sabedoria ao Senhor quando assumiu o reinado, sabedoria para julgar as causas que lhe aparecessem. E vejam essa primeira causa: duas mulheres chegaram a ele disputando um filho, porque o filho de uma havia morrido e ela, muito esperta, muito egoísta, disse que o filho que havia morrido era da outra, pois as duas moravam juntas e tiveram os filhos na mesma época, eram da mesma idade. Realmente um problema muito difícil para ser resolvido, até para alguém entrar no meio disso, pois essas duas mulheres eram prostitutas e talvez nenhuma das duas estivessem com a verdade em seus lábios, muito menos para procurar um rei. Salomão então pediu aos seus soldados que pegassem uma espada e dividisse a criança ao meio, para que cada mulher ficasse com a sua parte da criança. E é claro que isso não iria acontecer literalmente, pelo menos Salomão não iria fazer isso, mas as mulheres ficaram convictas de que ele iria sim dividir a criança ao meio, afinal de contas ele era o rei e podia fazer o que quisesse. Foi então que a verdadeira mãe se manifestou dizendo: não faça isso, meu rei, deixe a criança viva, pode entregar a criança para essa outra aí. E a falsa mãe disse que poderia sim dividir a criança, pois assim nem ela e nem a outra ficariam com ela. Vejam só que maldade no coração humano, que tamanho de egoísmo no coração de uma pessoa, se dizendo mãe ainda, hein? Foi então que Salomão decidiu que a primeira mãe, a que queria a criança viva, era realmente a mãe da criança. A outra era sem pudor e maldosa, uma pessoa cheia de egoísmo e de maldade em sua alma, pois queria ver o sofrimento da sua rival e desejou a morte de uma criança. Esse é o resultado do egoísmo, do orgulho, da inveja, da cobiça, tudo que pode gerar guerras e muitos conflitos. Eu creio que devemos tomar muito cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes, com nossos posicionamentos e até as nossas opiniões. Devemos filtrar, devemos refletir e analisar se nossa opinião ou comportamento não estão embasados nessa maldade do egoísmo.
Egoísmo quer dizer que quero as coisas só para mim, e isso só tende a crescer, gerando coisas muito piores em nossa alma e nos provocando a tornarmos-nos em pessoas irreconhecíveis, pessoas que apresentem comportamentos como se fossem verdadeiros monstros, como essa mulher que queria ver uma criança dividida ao meio. Eu quero te dizer que o egoísmo, ele não começa com o desejo de matar alguém para que você se dê bem na situação, mas que ele pode te levar a esse nível, isso pode. É como se diz um ditado, o mal tem que ser arrancado pela raiz. Nós devemos aproveitar, queridos, para tirar as ervas daninhas de nossa horta enquanto elas estão pequenas e a gente consegue arrancá-las com a mão, porque se essas ervas daninhas crescerem, nós corremos o risco de perder toda a plantação. Elas chegarão a sufocar as outras hortaliças e tomar-lhes todas as forças de crescer. Assim é o egoísmo. Se ele crescer em nossa alma, até o que de bom tiver em nosso coração será pequeno para sobreviver. É forte essa palavra, não é verdade? Analise as confusões que você está vivendo hoje. Reflita nessas discussões, nos diálogos que você tem mantido. Veja aí se não tem uma pitadinha de egoísmo nas suas opiniões. Veja se você não está querendo apenas se dar bem em detrimento do sofrimento e do prejuízo dos outros. Se assim o for, isso é pecado, isso é egoísmo, é inveja, é ciúme, é ganância, é cobiça e é pura maldade. Dessas coisas, Deus está muito longe, e muito mais longe ainda dos corações que permitem tais coisas proliferarem em sua alma. Amém? Não pense só em si, não tenha medo de perder, não tenha medo de tomar prejuízo. O que é seu, o diabo não toca. E se porventura tocar, Deus é capaz de te dar muito mais do que você perdeu, do que você imagina que perdeu. Tenha suas perdas como sementes. Lá na frente, o próprio Deus te dará uma colheita muito maior do que aquilo que você perdeu. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele tire essa maldade do egoísmo do nosso coração em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, oramos em nome de Jesus e te agradecemos por essa história da sua palavra, onde Deus, o Senhor, usou Salomão na sua sabedoria para resolver aquele caso, ó Deus, daquelas duas mulheres que apareceram com uma criança. Senhor, e isso demonstrou o egoísmo daquela falsa mãe. Em nome de Jesus Cristo, que nós não tenhamos, Pai, essa semente do egoísmo no nosso coração. Tira de nós, Pai, todo pensamento, toda opinião, Pai, que possa nos levar, Pai, a dar prejuízo para os outros, a querer o que não é nosso, a ter inveja, a ter ganância, ciúme, briga, confusão, ó Deus, tudo por conta do egoísmo, tudo por conta de querermos nos dar bem nas situações. Em nome de Jesus, isso é um sentimento maligno e nós recusamos, rejeitamos isso em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, o contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado. O que é do Senhor para nós vai chegar na nossa mão, e se porventura perdermos alguma coisa, o Senhor é o nosso Deus e pode nos dar muito mais do que aquilo que perdemos, ó Pai. Todas as nossas perdas, que nós venhamos a considerá-las como sementes, meu Pai, e no tempo certo nós teremos uma boa colheita para a honra, glória e louvor do seu nome. Quantos sentimentos ruins nascem no coração humano a partir do egoísmo. Então nos ajude a estarmos atentos e alertas para não cairmos nessas armadilhas. Assim nós oramos, ó Pai, nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido, e assim o Senhor vai nos consagrar diante da sua presença. Queremos paz, queremos contentamento, queremos alegria com tudo aquilo que temos e que o Senhor tem nos dado. Tudo que o Senhor nos dá é bom e, ó Deus, nós vamos crescer em tudo para a honra, glória e louvor do seu nome. Assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se aí nos nossos canais, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aprendendo de um dos personagens da Bíblia, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, um grande abraço para você e para sua família. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.